Ora, então, muito boa tarde a todas e a todos. Não me respondem. Assim está melhor. Boa tarde. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Este é o título original da obra de Paul Gauguin, De onde viemos, o que somos, para onde vamos. Foi pintado entre 1897 e 1898 e é considerada a obra-prima de Gauguin. O quadro é descrito pelo próprio artista como um trabalho filosófico comparável aos temas dos Evangelhos. A pintura é notável pelas suas figuras enigmáticas e pela sua atmosfera introspectiva e obscura. Alguns académicos atribuem essas características aos conflitos pessoais que Gauguin atravessava quando pintou a tela, designadamente a recente morte da sua filha, Alina, de 19 anos, infortúnio que terá motivado um período depressivo, obviamente, em que ele terá tentado suicidar-se pelo menos uma vez. Há relatos que afirmam que terá tentado mais vezes. O título deriva, obviamente, dos catecismos da Igreja Católica, como todos compreenderão, mas as três perguntas também são, por outro lado, costumeiras da hospitalidade do Tahiti, ilha da Polinésia Francesa, onde, à época, Gauguin habitava. Diz-se que um tahitiano pergunta a um estranho que encontra pelo caminho quem é, ou vai ou é, de onde vem, nohea roa mai oe, e aonde vai, te haera oe hea. Não sei se perceberam que foi a primeira vez que nas correntes descritas, portanto, na 26ª edição, se falou em dialeto do Tahiti. E para não ser só eu a ter esta pequena aventura, eu vou pedir a vossa colaboração e vamos todos repetir. Eu digo e vocês repetem para terem esta experiência uma vez na vida de falar em dialeto do Tahiti. Então vamos lá. Quem é? O vai ou é? O vai ou é? Que bonito. De onde vem? Nohea roa mai ou é? Noé, ro, mai, ué. Aonde vai? Te haere oe hea. Te auere, ha, ué. Pronto. Já podemos ir todos de férias para o Tahiti, que acho que tem umas cascatas e até havia um shampoo que fazia bem ao cabelo. Como se nota por mim. Portanto, de certo, colocaram a Gauguin estas três questões que ele transformou numa alegoria para a vida, imortalizada pela mestria do seu pincel. E é este quadro que hoje dá o mote à nossa conversa com estes incríveis autores que eu tenho o prazer de ter em minha companhia. Habitualmente, para responder a estas perguntas, nos dias que correm, bastar-nos-ia um GPS. Não é? Para onde vamos, de onde viemos, pronto, a tecnologia responde. Mas nós vamos mais longe e para isto tenho aqui, desde já, comigo, Bento Baloi, que nasceu em 1968 no Cavieira, bairro de Machaquén, subúrbios de Maputo. Dedicou parte significativa da sua carreira ao jornalismo e teatro, escrevendo, dirigindo e interpretando papéis em peças, tanto de palco como de rádio. Estreou-se no género romance em 2016 com o livro Recados da Alma, publicado em Moçambique e em Portugal. A sua obra No Verso da Cicatriz conquistou a primeira edição do prémio Mia Couto e foi considerado o melhor romance moçambicano publicado entre os anos 2021 e 2022. O seu novo romance, Chave de Areia, foi publicado em novembro de 2024 em Moçambique e Portugal. Bento, eu antes de mais pergunto-te como é que se diz quem és, de onde vens e para onde vais na língua, na tua língua de origem. Muito boa tarde. A minha língua de origem é Xangana. Eu já percebi que tem aqui nesta zona várias pessoas que passaram parte das suas vidas em Moçambique e que eventualmente até têm alguma noção do Xangana, mas a minha língua materna é Xangana, a minha primeira língua é Xangana, eu aprendi a falar em Xangana e depois com a vida, na escola,
fui aprendendo a falar português. Portanto, português é a minha segunda língua. A minha primeira língua é Xangana. É a língua em que eu melhor me expresso, Xangana. De onde viemos, em Xangana se diz Hitaikuini. Hitaikuini. Vamos repetir. Hitaikuini. Quem somos? Ivamani. Para onde vamos? Iaquini. Bem, eu, em primeiro lugar, queria agradecer esta oportunidade que me foi dada de voltar às correntes de escrita. Esta é a segunda vez que eu participo. A primeira vez aconteceu em 2018. E esta é a minha segunda experiência de estar aqui, sentado, numa mesa destas. E, portanto, agradeço imenso ao convite que recebi. E desta vez, com o condão de poder apresentar o meu livro, Chave de Areia. A apresentação aconteceu ontem e portanto, para mim também essa é uma grande oportunidade, porque é um livro que, no contexto da história de Moçambique, é um livro que tem alguma importância, uma vez que emerge sobre um dos maiores mistérios da história de Moçambique pós-independência. E esse mistério é a morte do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, que no dia 19 de outubro viajou de avião e no regresso o avião caiu. E então o livro mergulha um pouco nessa história, o que é que efetivamente aconteceu naquele dia e traz informações novas que muitos moçambicanos, a média dos moçambicanos, não tem. Portanto, é uma forma de trazer a debate esse mistério da história de Moçambique, que nunca foi clarificado, nunca se soube se foi acidente ou se foi um atentado. Na altura levantaram-se muitas teorias e eu, no meio dessas teorias, procuro trazer a minha contribuição para o debate desse importante acontecimento na história do meu país. Eu, quando recebi a proposta da mesa, confesso que não conhecia o Paul Gauguin e fui ler, procurei coisas, internet, Wikipédia, fui lendo, investigando, tentando perceber o que era. Depois tentei e escrevi umas coisas. Escrevi algumas coisas ainda em Maputo, antes de eu cá chegar. Tentei escrever alguma coisa, rabisquei. Bem, isto aqui dá. Eu chego lá, eu leio isto, pronto, me safo. Depois, quando cheguei aqui, eu cheguei na terça-feira, por cada passo que eu desse, bastava que eu dissesse que eu sou de Moçambique, a pergunta que todo mundo colocava é: como é que estão as coisas em Moçambique? Como é que vocês estão lá? Como está a situação? Eu não sei quantas vezes tive que responder a essa pergunta a várias pessoas com as quais convivia nos corredores. Então, o que é que eu fiz? Peguei naquele texto que escrevi, amarrotei, rasguei, meti no caixote de lixo e inventei um novo texto. Senti-me no direito de poder inventar esse texto, de poder ter uma nova abordagem, uma abordagem que sai um pouco da linha do que está aqui previsto que eu trate,
E dei-me esse direito, porque, no caso em concreto, a resposta à pergunta de onde viemos, eu digo, eu vim de Moçambique. Tenho essa particularidade de ter vindo de Moçambique. Eu vim de Moçambique e sou moçambicano. Para onde vamos? Eu não sei, neste momento, para onde vai o meu país. Vim de um país em lágrimas. Lágrimas de sangue. Vim de um país ostracizado pela história secular. Um país que sempre foi enteado da civilização humana. Seus recursos foram saqueados. Seus homens e mulheres escravizados. Vim de um país cujas gentes souberam erguer o punho bem alto para fazer ouvir a sua voz e que, de mãos dadas com os heróis da Revolução dos Escravos, souberam fazer brilhar o seu próprio sol. O sol da liberdade, o sol da esperança, o sol de junho de 1975. Eu vim de Moçambique. Vim de um país que, na busca incessante das caminhadas pelos atalhos do desenvolvimento, não foi suficientemente astuto para se equilibrar na cortina do fogo que foi a Guerra Fria. O meu país escolheu o lado que sucumbiu com os ventos de Berlim. Mais uma vez, o país ficou nas bermas da história. Vim de um país que se entregou de mão estendida aos desígnios de Bretton Woods. A sua frágil base industrial foi desmantelada em nome do neoliberalismo que estava na moda. Bem, se alguém aqui na sala conhece algum país da África subsaariana que se tenha desenvolvido graças às chamadas teorias de reajustamento estrutural ou ajuda ao desenvolvimento, são essas teorias que já duram há cerca de 40 anos, por favor, que levante o braço. Eu não conheço nenhum. Em Moçambique não conhecemos nenhum. A ajuda ao desenvolvimento não gerou desenvolvimento. Propiciou a extração de recursos naturais que são vendidos para o Ocidente. As receitas nunca foram investidas para um melhor sistema de educação, um melhor sistema de saúde, um melhor sistema de transporte ou habitação. Não. As receitas foram devolvidas para o Ocidente em forma de pagamento de serviço da dívida contraída através da pseudo-ajuda ao desenvolvimento. África. Eternos bastardos da história. E hoje o que somos? Somos um país de rastros. Os políticos lá se enrolam nas malhas da corrupção, nepotismo e outros ismos que tão bem conhecemos. Hoje, eles degladiam-se pelo poder numa casa sem pão e onde cada um busca o seu próprio sol. Eu choro. O país chora. Lágrimas de sangue. O povo, sou atropelado por uma enxurrada de propagandas e manipulações e sigo o impulso da fome e da pobreza. Clamo pela falta de emprego, queimando a única fábrica que me pode dar esse emprego. Clamo pela falta de serviços de saúde, destruindo o único hospital da minha vila, destruindo a única ambulância da minha aldeia. Clamo pela fragilidade do sistema de ensino, vandalizando a única escola do meu bairro. Saqueio lojas, armazéns e supermercados. Queimo caminhões de transporte de mercadorias, esquadras de polícia e todo o tipo de bens públicos e privados. Muito desnorte. No final do dia,
volto a ficar de joelhos e choro. Choro por falta de pão, choro por falta de emprego, choro por falta de um hospital, choro por falta de um horizonte. Vivo o hoje, o amanhã a Deus pertence. E para onde vai o meu país? Sinceramente que não sei. Não sei, e nem sei se vale a pena ficar de joelhos e voltar a pedir a misericórdia de Deus. Quando levanto a cabeça, apenas vejo uma enorme névoa que ensombra o amanhã da minha pátria amada. Mas não me conformo. Muito obrigado. Obrigado nós, Bento. E agora temos também connosco Posidónio Cachapa, que nasceu no Alentejo, viveu nos Açores e em várias partes do mundo, mas quem nasce no Alentejo e vive nos Açores pode quase dizer-se que já esteve em todo o mundo. É escritor, professor, realizador e um viajante incansável, permanentemente entre o campo e o mar, razão que o traz aqui à Póvoa de Varzim, porque o mar está mesmo apetecível nestes dias. Doutorado em Ciências da Comunicação, na área de estudos da adaptação cinematográfica, é autor de diversos romances, contos, livros de crónicas e argumentos e filmes de longa e curta-metragens. Traduzido e publicado em vários países, nomeadamente Espanha, Itália, Bulgária e, em breve, no Brasil. Algumas das suas obras foram adaptadas ao cinema e ao teatro, sendo objeto de estudo em universidades estrangeiras. Escreveu, produziu e realizou diversos filmes de ficção e documentários, premiados em festivais nacionais e internacionais. Entre as dezenas de obras publicadas, destacam-se os romances Materna Doçura, de 1998, O Mar por Cima, de 2002, e A Vida Sonhada das Boas Esposas, de 2017. O seu mais recente livro, A Selva Dentro de Casa, de 2024, trata do trauma da guerra colonial do ponto de vista das famílias que viram partir filhos, irmãos e tios. Posidónio, quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Isto tem som? Tem. Ou seja, queres que eu responda às questões existenciais numa penada? Acho que vai ser um bocadinho difícil. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo nas correntes, é sempre uma alegria ver deste lado este auditório cheio e as pessoas interessadas pela conversa, pela literatura, pelos livros, nestes tempos que correm, não é? Em que a palavra pensada começa a escassear. E por isso é sempre uma grande alegria estar aqui e eu agradeço este convite que me foi feito. Mais uma vez. A outra coisa que eu fiquei muito contente foi com a escolha do Gauguin, que é um pintor, e depois já vou explicar melhor porque é que fiquei contente. Eu não sabia, curiosamente, eu ouvi dizer que este quadro é dos mais conhecidos de Gauguin, e eu, na minha ignorância, este especificamente eu não conhecia. Ou não me lembro dele, o que vai dar no mesmo, não é? Mas depois de o analisar e depois de pensar um bocadinho, eu acho que pode ser um bom ponto de partida para esta nossa conversa. Como alguns sabem, eu gosto mais de responder a perguntas, gosto mais de responder às questões que o público lança, e é aí que eu sou um bocadinho mais autêntico, porque tento falar sempre verdade, com honestidade, e depois o resto, seja o que Deus quiser, não é? E desse diálogo é mais interessante. Mas, como tenho sempre... Sei que nestas coisas às vezes a gente esquece daquilo que vai dizer, então, pelo simples não, eu também escrevi um pequeno texto, que é mesmo breve, mas também para tentar perceber, para tentar explicar um pouco a minha relação, se quiserem, com não só com os temas de que este quadro trata, mas até com o próprio Gauguin, as ligações que eu consigo, eu ia dizer modestamente, ou não, a estabelecer com ele. Pronto, então eu vou, se calhar, passar a ler, mas, repito, aquilo que eu gosto é do diálogo que se segue. Pronto. Então, neste quadro de Gauguin, e já se falou no original, do Venons-nous, que sommes-nous ou allons-nous, o pintor traçou o ciclo da vida. Não sei se sabem isto, algumas coisas são muito comuns, outras, mas eu vou dizer na mesma. Se o lermos da direita para a esquerda, vamos do nascimento à morte.
mas ao contrário, vamos do envelhecimento até às primeiras respirações do bebê. Quase no fim do quadro, ou se quiser no princípio, como se sempre ali tivesse estado, existe uma figura divina, esta figura azul. Uma figura azul como o mar que cerca o arquipélago das Ilhas Marquesas. Um dos lugares da minha lista de viagens, ainda maior do que a minha lista de livros que gostaria de ler, sabendo que em ambos os casos o meu tempo de vida não o permitirá, é esse arquipélago. É uma coincidência, a primeira coincidência com o quadro de Gauguin. É um lugar longe, um lugar muito longe. Tão longe que permitiu ao pintor refazer a sua visão do mundo e da sua arte. Às vezes é preciso realmente ir muito longe para vermos dentro de nós próprios. Às vezes precisamos dessa distância, precisamos de partir para chegar. Pelo menos a minha experiência de vida e os cabelos brancos e as barbas brancas têm essa vantagem, não é? Começamos a perceber algumas coisas. Andamos nisto a vida toda, aliás, para responder às perguntas do quadro, do título do quadro, e começamos a perceber algumas coisas. Embora eu estou desconfiado que vou chegar ao fim sem ter percebido metade daquilo que queria perceber, tal como não conseguirei ler os livros todos que gostaria de ler, mas o que conta é o movimento. Isso é que interessa aqui. Eu não sei se sabem, mas o Gauguin, para quem esteja menos familiarizado com o pintor, ele começa numa área completamente diferente. Ele começa como corretor de ações, não é? Que é normalmente onde as pessoas querem chegar para ganhar muito dinheiro. Ele começa aí e depois diz, não, é mais pintura. E começa a pintar. E durante o seu trajeto, ele encontra-se com o Van Gogh, vai a Arles, e encontra-se com o Van Gogh, onde cria uma colaboração, e até pensa-se que há alguma amizade que termina quando o outro, enfim, como é que é de dizer, se desligou ainda mais da realidade e corta uma orelha. E aí então a coisa acaba aí. Pelo menos a notícia que nós temos é que essa amizade ou essa ligação com o Van Gogh terá terminado aí. E ele parte, porque já existia nele este desejo de chegar a qualquer coisa mais pura, mais primitiva, mais essencial, ele parte para o Tahiti. Ele quer regressar a um passado mais simples. E alguns dos quadros dessa altura, eu dizia, não conheço bem este, ou não me lembro dele, mas conheço outros. Um dos quadros mais conhecidos chama-se mesmo Mulheres Tahitianas, ou se quiser, e outro que se chama, e agora tenho que falar um bocadinho em dialeto Tahiti, só também para entrar um bocadinho no espírito da mesa, e o outro quadro chama-se Mahana no Atua. Mas aquilo que ele encontra é uma coisa idealizada, porque o Tahiti dessa altura já não era um Tahiti tão primitivo como ele queria, tão próximo. Era um Tahiti que os franceses já tinham estragado um bocado, estava muito, a influência francesa já lá estava de forma muito intensa, e então aquilo que ele pinta não é realmente autêntico, ou pensa-se que não será tão autêntico como se esperava, é algo de idealizado. É como quando as pessoas sonham ir a Bali, não sei se já foram a Bali, eu já fui, e nós temos aquela ideia de que vamos encontrar assim uma coisa no meio do Pacífico não, neste caso de outros mares, mas assim uma coisa primitiva, e depois não, depois está lá o McDonald's e está lá uma série de aquelas coisas todas que vocês imaginam, estão pelo menos em algumas partes de Bali estão, e é sempre assim um pouco interessante. E ele encontra isto, mas ainda assim é fiel à sua vontade, à sua imaginação, ele pinta estes quadros. Mas claro, como sempre acontece, chega uma altura em que temos que nos desviar para aquilo que realmente procuramos, e é quando ele vai para as Ilhas Marquesas. E é lá que ele vai pintar os quadros que nós conhecemos, e que vai escrever o seu diário, que tem o título Noá, Noá. Noá, Noá quer dizer perfumado, qualquer coisa de perfumado ou fragrância, qualquer coisa que chega até nós. E isso simboliza, para muitas pessoas, simboliza a ideia de exotismo e também a ideia de uma certa sensualidade que ele terá encontrado nessas ilhas. Deve ter encontrado a sensualidade porque ele vai morrer de sífilis uns anos mais tarde. Portanto, presumimos que a sensualidade terá sido devidamente encontrada, e olhando para os quadros das senhoras também não tão vestidas como isso, também percebemos que há um conhecimento de causa. Isto não está no meu texto, mas estou-me a lembrar agora. E pronto. Embora eu, pessoalmente, ainda não tenha pisado nesse arquipélago, eu conheço muitos outros e compreendo e identifico-me, de resto, com essa vontade de nos ligarmos à natureza, a qualquer coisa de mais puro, mais primitivo, e até uma sensualidade mais direta, sem aquelas paranoias que nós, europeus, adoramos
colocar em cima, não é? E que depois tem vários graus dentro da Europa, não é? Somos cada vez mais estranhos e cada vez mais complexos e cada vez mais afastados da coisa em si. Chegam à Áustria, é a desgraça. Não sei se conhecem o cinema austríaco, eu conheço, e desejo-vos boa sorte para saírem de um filme austríaco quando eles vos mostram o tipo de sexualidade praticada. Enfim, nomeadamente, não é? Depois há aqui mais umas coisas aqui pelo meio. E isso deve-se um bocadinho, eu acho que os europeus têm muito esta coisa de nos protegermos do contacto direto. Não é? Não sei se é porque somos um povo muito envelhecido, os asiáticos são muito mais antigos do que nós, por exemplo, como civilização, mas temos uma coisa de proteção e por isso colocamos máscara sobre máscara e às tantas embelezamos com as máscaras, não é? Há bailes de máscaras, que é uma coisa absurda, porque deve haver bailes de pessoas, não é? Em que eu vou e eu estou lá inteiro e mostro a minha cara e mostro aquilo que tenho para dar e é isso que deveria interessar. Mas os europeus e os ocidentais em geral gostam da ideia da máscara. E o Gauguin procurou, tanto quanto se sabe, afastar-se desse movimento. Passamos a vida a tentar responder a quem somos, não é? É a grande pergunta da filosofia, a mais básica das perguntas da filosofia e, contudo, a mais difícil de responder. Levamos décadas a aceitar, os que lá chegam, que não somos heróis impolutos ou, isto é um caso muito comum, uma espada justiceira sob a imperfeição dos outros. Ou, do ponto de vista artístico, por exemplo, que somos o melhor dos pintores, ou o melhor dos escritores, ou outra categoria artística qualquer. Na verdade, fazemos o melhor que conseguimos, com aquilo que vamos aprendendo. Se formos espertos, damos passos atrás e corrigimos as asneiras, ou pelo menos pedimos desculpas por elas a quem ofendemos sem querer. Eu, pelo menos, tento fazer isso. Estou perfeitamente consciente não só do que não sei, mas de que não sei o valor exato daquilo que produzo neste momento. E provavelmente os meus contemporâneos também não saberão muito mais do que eu sobre o assunto, porque se quisermos criar uma imagem, poderíamos dizer que nós vivemos no porão de uma barca do tempo, com janelas estreitas, escotilhas, para ser mais preciso, de onde avistamos terras de que sabemos muito pouco. E nós passamos a nossa vida dentro desta barca, só com aquelas escotilhas que vamos espreitando. Então o que nós sabemos sobre o nosso tempo é muito pouco. À medida que avançamos, vamos somando conhecimento. Mas acho eu, na minha opinião, que sabemos muito pouco e que provavelmente nunca saberemos e nunca saberemos a Terra inteira. Não é? A ideia da Terra inteira e o conhecimento nunca vai acontecer. É melhor aceitar que sabemos mais qualquer coisa. Isto é um congresso sobre livros e literatura, por isso vou só falar de livros. E no meu último livro, e agora eu tenho que pedir desculpa por trazer aqui à baila, mas ainda está muito fresco. E quando eu falo alto nestes encontros e entrevistas, essas coisas, isso ajuda-me a perceber melhor o que é que eu fiz. Porque quando nós estamos a escrever, estamos num estado de inconsciência e quando terminamos e entregamos o livro aos nossos editores, eu aproveito para agradecer aqui à minha editora, à Cecília, à Dom Quixote, que me acolheram muitíssimo bem com este livro e eu tenho muita gratidão por esse acolhimento, porque, ao contrário de outras pessoas, eu não gosto do chicote. Há quem goste, há quem trabalhe, não é, na base do chicote, eu não. Isso a mim perturba-me, não me ajuda. Ajuda-me o acolhimento, ajuda-me as pessoas que me recebem e me abraçam e me dizem: pá, podes ser melhor, gosto do que fazes, se quiseres ser melhor eu estou aqui para te ajudar. Isso é que a mim me faz crescer. O resto, dispenso. Até porque a vida passa depressa e tudo passa. Então, neste último livro, eu criei uma narrativa, e por isso é que eu vou fazer um bocadinho a ligação, que fala desse encontro com o desconhecido. Mas, ao contrário de Gauguin, nem a personagem que embarca num navio para a África, nem a do sobrinho que é arrastado para uma terra de medo e solidão, pediram para partir. Viviam felizes no espaço que conheciam, nos cheiros que nesse tempo ainda chegavam dos campos do Alentejo. Como alguns de vocês que já leram este livro sabem, A Selva Dentro de Casa fala... Eu tenho aqui o livro, para quem não conhece. Está aqui a capa, é bonita, não fui eu que a fiz. Eu só disse que sim e disse à primeira que sim porque achei que é linda. E, para mim, claro. Nós achamos sempre que as nossas capas são lindas, mas eu tenho que dizer esta, particularmente é bonita. Para mim é muito bonita. Então, A Selva Dentro de Casa fala, por um lado, do medo do desconhecido, carregado de morte, que foi a guerra colonial para os portugueses, e ao mesmo tempo do medo dos que ficaram. O lado ainda pouco retratado da angústia dessas mães, desses pais, desses irmãos, que viram os seus rapazes alegres embarcar para uma possível morte, no meio de selvas que eles imaginavam tão luxuriosas como mortais. A sensualidade do Gauguin
também aqui de alguma forma é referida, mas essa sensualidade que surge ali no meio destas hordas de rapazes que estão em plena força da sua juventude, da sua força anímica, ela não tem nada da doçura que Paul Gauguin retratou. É feita apenas de alívio, de algum libertar dessa violência e, ocasionalmente, de encontrar alguém totalmente diferente de si e dormir com essa pessoa, para se lembrar do calor da casa perdida. Há muitas florestas no mundo. O que muda verdadeiramente é a forma como se entra ou se sai delas. Ainda não cheguei a essa ilha de Gauguin, a ilha da Rive-à-Roi, mas quando as lutas pelo poder se levantam no mundo, como agora se estão a levantar com mais intensidade, eu fico a pensar que talvez seja boa ideia eu ir pensando na viagem para esse lugar de exílio. Lá, onde o cheiro das magnólias e das frangipane em flor nos fazem esquecer o resto. Nesse lugar, provavelmente mítico, idealizado, onde poderei caminhar descalço pela areia em direção ao mar turquesa. Pelo sim, pelo não, tem sempre uma pequena mala pronta, não se deu o caso de ter de dizer àqueles que me cercam, tal como fez Gauguin em 1890, não. E é o que eu tenho para dizer. Obrigado, Posidónio. Nos dias que correm, se calhar, e tendo em conta as notícias vindas a lume, é melhor ter 2 malas prontas, porque corremos o risco de ficar sem uma, não é? Muito bem. Obrigado, Posidónio. A Luísa Sobral, além de produtora, é uma das cantoras, compositoras ou cantautoras mais reconhecidas do panorama musical português, com vários álbuns em nome próprio, o último dos quais, Dançando, disse bem? Dançando. Sim, dançando com S. Com S. Porque a Sofia de Melbreiner dizia que dançar se devia escrever com S, porque o S dança e o C de cedilha está sentado. Muito bem, muito bem. De 2022. A sua faceta de compositora destacou-se ao longo dos anos, tendo composto para artistas como Ana Moura, António Zambujo, Gisela João, Sara Correia e Mayra Andrade, entre muitos outros. Em 2017, assinou o tema Amar pelos Dois, com o qual o irmão, Salvador Sobral, conquistou a primeira vitória de sempre de Portugal na Eurovisão. Ninguém sabia disto, claro. Em 2020, estreou o podcast O Avesso da Canção para conversar com outros nomes da música portuguesa sobre a arte da escrita de canções. Em 2022 e 2024, respectivamente, a Luísa publicou os livros infantis Quando a Porta Fica Aberta e O Peso das Palavras. Tudo certo até agora? Okay. Sim. 2025 é o ano da sua estreia com o seu primeiro romance, Nem Todas as Árvores Morrem de Pé. E a Luísa confessou-me ali nos bastidores Ai, não. O que é que vais entregar? Que não se tinha preparado, não tinha preparado nada muito estruturado para esta apresentação e disse-me que inclusivamente colocava a hipótese de cantar e dançar. Não. Mas que isso dependia da receptividade do público, de vocês pedirem muito e tinham que pedir... E tinham que fazer o pedido em dialeto do Tahiti. Portanto, fica do vosso lado. Então fica do vosso lado. Luísa, passo-te a palavra. Agora enterraste-me aqui. Eu até ia fingir que tinha preparado uma coisa, agora já não posso. Bom, começo por dizer que estou super nervosa porque não estou habituada a estar, não em frente a uma plateia, graças a Deus sim, mas sem guitarra e sem canções, não. Tudo isto para mim é uma novidade e às vezes ainda confesso que ainda tenho um bocadinho de síndrome de impostor, mas acho que vai passar. De qualquer maneira, estas perguntas, eu acho que nós acabamos por nos perguntar, pelo menos eu pergunto muitas vezes, se o lugar de onde eu vim se influencia, o que é que ele influencia realmente em mim, o que é que mudava em mim se eu tivesse nascido noutro sítio, por exemplo. E lembro-me quando eu era miúda, quando eu era criança, queria muito ser inglesa ou americana. Lembro-me que ouvia Beatles e Spice Girls e achava que aquilo é que fazia sentido.
que eu não era portuguesa, era inglesa ou americana. E quando eu comecei a escrever as minhas canções aos 12 anos, eram todas em inglês. Acho que não se pode chamar aquilo inglês, mas eu achava que era. E lembro-me que, por exemplo, que era a maneira como eu tinha de processar os meus sentimentos, as minhas emoções. Lembro-me que no Natal me fechava no quarto e escrevia sobre a hipocrisia do Natal em inglês. E acho que ia sentindo as minhas coisas em inglês. E então, quando cheguei ali aos 15 anos, inscrevi-me para ir fazer o 12º ano nos Estados Unidos, o país de onde supostamente eu era. E fui para lá estudar. E continuava muito a querer ser americana. Eu tentava fazer aquele sotaque e irritava-me muito, porque quando ia a algum lugar perguntavam-me logo: de onde é que és? E eu, ainda não consegui. Tentava mesmo, oh my God, yeah, right, totally. Mas, pelos vistos, não era perfeito. E para onde eu fui estudar, a vila para onde eu fui, era muito pequena, era perto do Canadá, mas tinha muito mais vacas do que pessoas. E eu ali era a estudante internacional e ninguém sabia onde era Portugal. Ou seja, ninguém sequer sabia onde era o meu país de origem. Eu lembro-me que uma vez, ninguém sabia sequer que era lá de Espanha e chegaram até a perguntar-me se nós usávamos roupas no meu país. Era tão grave que eu me lembro de um rapaz uma vez me perguntar se a capital de Portugal era Lisboa e eu achar que ele era sobredotado. Então eu continuava assim com a minha ideia de ser americana, de tentar passar despercebida, e fui estudar para Boston, para uma universidade de música, e aí comecei a gostar de não ser americana. Até porque acho que cresci e comecei a ver todos os defeitos dos americanos, um bocadinho como acontece com os nossos pais, quando nós crescemos. Para mim foi o mesmo com os americanos. E comecei a ser só... Aliás, comecei a tentar ser sempre o grupo de amigos que tinha por perto. Ou seja, começava a tentar ser italiana. Havia outros dias que eu era espanhola. Outros dias era argentina. E assim mudando o meu sotaque consoante o grupo de pessoas com quem me dava. Mas acho que sempre sem ser portuguesa. Depois... quando fui viver para Nova Iorque, tinha que cantar em restaurantes e aí decidi que ia ser brasileira, porque dava jeito. Cantava músicas do Tom Jobim, do Caetano Veloso, e dava jeito de ser brasileira. E eu sabia fazer o sotaque, e então aí eu era brasileira. Depois voltei para Portugal e escrevia sempre em inglês, continuava a escrever em inglês. E lembro-me que uma vez fui a um festival em Israel, onde cantei as minhas canções. Era o festival, eu tinha de fazer primeiro um concerto e depois havia uma masterclass de escrita de canções. E lembro-me que nessa masterclass houve uma rapariga que levantou a mão e disse: olha, eu não percebo nada daquilo que diz quando canta em português, porque eu tinha 2 ou 3 canções em português. Mas eu sinto que aquilo que diz é muito mais verdadeiro quando o faz na sua língua. Eu naquela altura pensei: olha, esta não sabe nada do que está a dizer. E pronto, e continuei. E quando voltei para Portugal, decidi que ia começar só a ler autores portugueses. Não eram portugueses, lusófonos. E que ia dedicar, porque queria escrever melhor em português. Tinha poucas canções, queria escrever mais umas e queria escrever melhor em português. E então foi quando, de repente, acho que tudo mudou para mim. Comecei, e aí eu era mesmo radical, ou seja, não entrava um escritor de outra nacionalidade que não dos países onde se fala a língua portuguesa. E então, durante ali alguns anos, eu só queria ouvir música em português e só queria ler autores que falassem português. E eu acho que foi aí que eu virei portuguesa, talvez. E foi aí que eu me apaixonei verdadeiramente pela nossa língua e que eu percebi que eu tinha sempre sido portuguesa, só que andava sempre em negação. E acho que foi a partir daí que eu também comecei a perceber o impacto que as minhas canções tinham nas pessoas quando elas entendiam tudo aquilo que eu dizia. E quando se emocionavam ao ouvi-las, porque a nossa língua, pelo menos como eu falo português desde que nasci, a língua que está mesmo ligada ao meu coração é o português. Eu comecei a pensar, quando eu quero dizer a alguém que o amo ou que a amo, eu não digo I love you. E então, porquê que as minhas canções... Comecei a perceber que havia uma barreira entre aquilo que eu sentia e aquilo que eu cantava quando cantava noutra língua. Depois, mais tarde,
pronto, comecei a escrever canções só em português. Hoje em dia não tenho qualquer vontade de voltar a escrever canções noutra língua, exatamente porque sinto que a partir do momento que eu abri esta ligação direta, já nenhuma outra ligação faz sentido. E agora, ao escrever este romance, o romance que eu venho aqui apresentar, foi muito interessante a viagem. Eu digo que, para mim, escrever um romance foi muito desafiante, porque as minhas histórias cabem todas em 3 minutos. E um romance não cabe em 3 minutos. Nem um conto. E o interessante para mim da literatura é exatamente o facto de nós podermos nascer várias vezes e em vários lugares. E foi muito interessante para mim escrever este livro também porque as minhas 2 personagens principais são alemãs. Viveram as duas, uma delas nasceu depois da construção do Muro de Berlim, a outra depois do Hitler ter sido eleito chanceler da Alemanha. E então são realidades que me são completamente, que são distantes e foi muito interessante esta ideia de eu saber de onde venho, mas eu poder também vir de outros sítios. Porque eu acho que esse é o poder da literatura e é tão maravilhoso nós podermos ser tantas pessoas numa vida. E foi isso que eu aprendi com este livro e que aprendi que realmente de onde nós vimos nos define muito. E é esse o trabalho também do escritor, eu acho. Nós conseguimos ser aquela pessoa, nascer naquele sítio, sendo uma pessoa fictícia, e que aquilo seja mesmo verdadeiro. Então, agora, para terminar com a promessa que eu não prometi, se calhar eu posso, já que no fim a pergunta é para onde vamos, eu espero depois ir descansar deste stress todo que estou a sentir agora, a seguir, é para onde eu vou. Vou para esse lado ver. Mas este meu romance começou com uma canção. E depois aconteceu uma coisa muito estranha que nunca me tinha acontecido com nenhuma canção, que foi a canção não ser suficiente e a história transbordar para lá da canção. Isso nunca me tinha acontecido antes. E então eu decidi ir com a história e ver onde é que ela me queria levar. E ela levou-me a este romance. Mas então, se calhar, gostava de partilhar convosco a canção que deu origem a este romance e que, no fundo, acaba por ser o fim do romance. Chama-se Maria Feliz e eu vou beber só 3 litros de água antes de cantar porque estou tão nervosa que secou tudo aqui. Acho que se calhar uma salva de palmas ajudava, não é? Viram tão bem estruturado e pensado que isto estava? Pronto. É? Então vamos lá, esta parte já é fácil para mim. Quis o tempo me levar antes do tempo de eu deixar, antes de estar madura para cair. E tudo o que eu fiz foi ser Maria feliz. Foi um pacto delicado, partirmos lado a lado. Mas se outro mundo houver, quero entrar de braço dado, pois tudo o que eu fiz foi ser Maria feliz. Tenho em mim toda a natureza, sou raiz que não está presa, árvore que parte antes do fim. E assim já não tenho medo, parto em paz mesmo que cedo. Se te tenho a ti, vou sem olhar para trás. Serei tudo o que eu quis, eternamente Maria feliz. Até sempre Maria feliz.
Obrigada. O nosso próximo cantor, muito obrigado, foi um momento muito bonito. E agora sim, o nosso próximo cantor é o Sandro William Junqueira. Queres fazer uma afinaçãozinha da voz primeiro? Má, memi, momu, essas coisas e tal. O Sandro nasceu em 1974 em Umtali, atual Mutare, no Zimbábue. Publicou os romances O Caderno do Algoz, Um Piano para Cavalos Altos, No Céu Não Há Limões, Quando as Girafas Baixam o Pescoço, A Sangrada Família e o mais recente, de 2024, Emídio e Ermelinda. E também os livros para a infância, A Cantora Deitada, A Grande Viagem do Pequeno Mi, As Palavras que Fugiram do Dicionário e Roda Viva, A Menina e o Círculo, de 2023. Trabalha também como encenador, é coordenador do projeto Panos, Palcos Novos, Palavras Novas, do Teatro Nacional Dona Maria II e escreveu várias peças de teatro, nomeadamente Os Anjos Não Tossem Assim, Medronho, O que Vamos Fazer com a Revolta, Anti-Aquário e Batalha. Está traduzido em inglês, alemão, búlgaro, eslovaco e neerlandês. Sandro, ainda te recordas de alguma forma de dizer quem somos, de onde viemos, para onde vamos, na língua de origem do Zimbábue? Não sei, porque eu vim de lá com 2 anos de idade, portanto não sei que se fala com estalinhos na boca, uma coisa como mas eu não sei o que é que... Pronto, mas então vai mesmo ter de cantar, não é? Não, e é curioso isto de ter sido a seguir à Luísa, porque na verdade eu sou escritor, mas o que eu queria ser era músico. É uma coisa muito interessante que grande parte dos escritores querem ser músicos e compositores, mas como não têm talento, tentam fazer com as palavras aquilo que os músicos fazem com as canções. Bom, agradecer a vossa presença, é incrível sempre que venho à Póvoa e ver esta plateia cheia até à pinha, e é incrível fazer parte deste festival. Então, eu, como sou muito mau a pensar em direto, escrevi aqui umas linhas que vou partilhar convosco. Corria o ano da graça de 1898, quando Paul Gauguin, na ilha de Martinica, deu por concluída, num dia assim muito lindo, com palmeiras quietas e sol inteiro, a obra que dá o mote a esta mesa. Nos últimos meses, Gauguin tinha canalizado grande parte do que restava da sua já deteriorada energia na conclusão daquela enorme tela, a súmula de toda a sua pintura, uma espécie de magnum opus. É de notar que por estes dias Paul não andava bem. Não andava. A morte da filha, aliada à má nutrição, aliada a uma doença venérea, aliada às suas vontades irrefriáveis e a um passado descoroçoado, cheio de desastres afetivos e financeiros, colocavam-no muito perto daquele lugar em que se sente o impulso de que, se é para isto, se é para continuar assim, mais vale tomar uma valente pina colada cortada a arsénio e acabar com tudo de vez. Tentativa que se veio a verificar, semanas mais tarde, mas que por uma razão ou por outra, nunca temos o conhecimento integral das causas, acabou por fracassar. É um facto. Podemos viver no paraíso sem deixar de habitar o inferno. O que poucos sabem é que nesse dia, assim muito lindo e tropical, em que Paul Gauguin daria por concluído o quadro em causa, este ainda não tinha título. E os títulos, enfim, são organismos vivos, organismos delicados. Um dia conto-vos a história do título muito original que eu tinha
mas que afinal para um romance, mas que afinal veio a verificar-se que já existia. Voltando ao Gauguin, as questões de onde viemos, o que somos, para onde vamos, que Paul pincelou na parte superior esquerda da tela, aconteceram depois de, na manhã desse dia exato, ser cruzado fortuitamente com Anne-Marie Trossard, filha de um ilustre aristocrata francês. Convém esclarecer que Paul nunca tinha visto Anne-Marie nem mesmo mais pálida. Ao contrário, Anne-Marie interpelou de forma bastante vivaz e íntima, questionando-o abruptamente. Qu'est-ce que tu fais là, Antoine? Pourquoi tu es comme ça, Antoine? Où vas-tu après, Antoine? Paul Gauguin tentou desarmadilhar o inquérito de novela da ideia do António. Não, o meu nome é Paul Gauguin, sou pintor, já expus inclusive em Paris, mas nada valeu. Anne-Marie virou costas, ressabiada, e desapareceu por entre as palmeiras. Anne-Marie tinha confundido Paul Gauguin com Antoine Casimir Perrier, irmão mais novo de um ex-presidente francês que a tinha abandonado durante o noivado e deixado de coração ao léu. Paul Gauguin, contaminado pelo sucedido, dirigiu-se ao ateliê para finalmente colocar o título à obra que há tanto o atormentava. E lá está. Fez-se luz. De onde viemos, o que somos, para onde vamos. O que Paul Gauguin nunca chegou a saber é que naquele encontro acidental com Anne-Marie Trossard tinha sido vítima do seu duplo, o seu doppelganger, que pelos vistos se chamava Antoine Casimir Perrier. Tinha sido um pulha para a noiva, um homem com um bigode tão forte quanto o dele. A questão do duplo, de existir alguns no mundo alguém muito semelhante a nós, uma espécie de irmão gêmeo que escorregou de um ventre ao lado, já foi bastante tratada pela literatura. O Dostoiévski, o Borges, o Saramago são alguns exemplos. Também acontece com frequência em festivais literários. É verdade. Eu recordo com precisão o dia em que, depois de uma sessão neste mesmo teatro, um leitor de livro apontado interpelou o Afonso Cruz dizendo: "Onde já aqui? Importava-se de me assinar o seu livro?" Até a Patrícia Portela, também aqui na Póvoa, viu a sua refeição interrompida por um sorriso largo e um livro estendido, seguido da exclamação: "Onde já que eu gosto tanto dos seus livros." O onde já que, julgo eu, é uma espécie de doppelganger, com o dom da ubiquidade. Consegue ser duplo de todos os escritores em todo o lado ao mesmo tempo. A ficção também é isso. O meu caso é um pouco mais delicado, como poderão comprovar. Na última edição das Correntes de Escritas fui convidado para uma intervenção no Instituto Cervantes, em Lisboa. O Joaquim Arena, um dos intervenientes, acabou por chegar ligeiramente atrasado, sendo o último a sentar-se. Eu, durante toda a sessão, reparei que, de quando em vez, o Joaquim Arena lançava um olhar na minha direção, um olhar indagador, um olhar daqueles de quem está incomodado com alguma coisa. Terminada a sessão, já na rua, ganhou coragem e abordou-me: "Desculpa, Sandro, eu não te conheço, não fomos apresentados, eu nunca li nenhum dos teus livros", o que é bastante comum. "Deves achar que eu sou maluco, mas desde que me sentei naquela mesa julguei que eras o João Galamba." Exato. Precisei de uma pausa, mas ele continuou: "Juro." Dei por mim a pensar: mas por que motivo as correntes convidaram o João Galamba? Mas ele escreveu algum livro? A história não começa aqui e tenho dúvidas, infelizmente, que ali tenha terminado. Num festival literário da Madeira, há mais de uma década, conheci a minha namorada.
Na altura eu só tinha um livro publicado e era um perfeito desconhecido, achava eu. Depois de um farto jantar e de muita poncha derrubada, cruzei-me com a Catarina. Ainda antes de sermos devidamente apresentados por um amigo comum, que também está por aqui, e termos iniciado uma conversa sobre o Pedro Barbosa e o Rui Costa, foram estas as primeiras palavras dela, da Catarina. Eu não te conheço de algum lado. E assim começou a nossa história de amor. Ela a pensar que eu era outro, ou que eu não era só aquele, mas isto está bem assim também. Peço desculpa de interromper. Ela apaixonou-se pelo Galamba? Mas lhe perguntar ela. Nas últimas eleições, dirigi-me à minha mesa de voto, que é na Venda Nova Amadora, para cumprir o meu dever. Assim que entrego o meu cartão cidadão, reparo num burburinho que se levanta, um bichanar nas mesas circundantes, um diz que sim, que é. Estou-te a dizer, olha que é. Estou a dizer que é o Soutor, é o do PS, o das minas de lítio. Bem, eu vou amassar-vos só com mais um episódio destes, por ser quase da atualidade, como se quer. No dia em que o António Costa pediu admissão de Primeiro-Ministro, eu tinha sido convidado para assistir à entrega de um prémio literário no Casino do Estoril, apresentando-me de fato e gravata. Era o dress code. E quando entrei no Casino do Estoril, pelas caras que fizeram, imagino que passou pelas cabeças dos funcionários do casino. Então, o governo está feito um cacos, com toda a gente reunida de emergência no Largo do Rato e o Galamba vem jogar? Nunca saberemos se a minha presença em determinado lugar, em determinado dia, causou problemas sérios ao João Galamba. Já ao contrário, podemos desconfiar que nunca aconteceu. Uma vez, a única vez, eu vi o João Galamba na Feira do Livro de Lisboa, de camisa garrida, a passear um cão pequeno pela trela, e dei por mim a pensar: ninguém nunca o abordará para assinar um livro pensando que se trata do Sandro Williams Junqueira, pessoa de quem ele nunca ouviu falar. Essas coisas não acontecem aos escritores. E agora voltamos às perguntas de onde viemos, o que somos, para onde vamos. Eu tenho feito a minha carreira literária na esperança de que um dia alguém me identifique como Sandro, escritor, português e não brasileiro, confusão que é comum nas livrarias e alguns artigos, ou no mínimo já que acontece com todos, que alguém me chame Onjaki. Mas não. Os duplos não se escolhem e estas ficções não dependem de nós. Por isso tomei uma decisão. Vou deixar crescer o bigode. Um bigode tão forte como o do Paulo Gauguin. Pode ser que assim deixe de ser o doppelganger do João Galamba e este deixe de me atormentar. Obrigado. Silêncio, senão mando evacuar as galerias. Muito bem, muito obrigado, Sandro. E agora vou passar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Fonseca Mota, que nasceu em Sintra em 1987, cresceu em Tábua e acabou de crescer em Coimbra. Se bem que ele, com este ar tão fresco, parece-me a mim que ainda tem muito para crescer, mas é só uma opinião. O seu primeiro romance, Fredo, venceu o Prémio Literário Revelação Agostina Bessa Luís, em 2015. Foi seminalista do Prémio Oceanos, Prémio de Literatura em Língua Portuguesa, em 2017, e representou também Portugal na 17ª edição do Festival do Primeiro Romance, em Budapeste.
As Aves Não Têm Céu é o seu segundo romance, vencedor do Prémio Ciranda 2021 e semifinalista do Prémio Oceanos no mesmo ano. Publicou também Germana, A Begónia, A Mão e a Grandeza, Almagre e, o mais recente, Salvar o Tempo 2024, volumes que oscilam entre os géneros poesia e infanto-juvenil, pergunto eu. E teatro também. O Ricardo é formado em Psicologia pela Universidade de Coimbra, é autor, psicólogo clínico e promotor cultural. Ricardo, eu decidi perguntar-te se, como psicólogo, ainda se encontra muita gente assombrada por estas questões existenciais. Ou se as grandes questões que levam as pessoas às consultas é eu estou a sofrer ghosting no WhatsApp, ou ele deixou de me seguir no Instagram. O que é que as pessoas ainda perguntam quem é que eu sou, de onde é que vim, para onde é que vou. Ainda têm este tipo de dúvidas existenciais? Boa tarde. Já te respondo. Eu queria, em primeiro lugar, manifestar a profunda alegria de estar aqui, fazer parte deste festival. Tenho aprendido muito nas escolas, na Junta de Freguesia de Navais, ontem, com o grupo de professores que está a fazer a formação e agora com a oportunidade também de participar nesta mesa. Renato, tu decidiste fazer essa pergunta e eu estou quase a decidir não te responder. Mas... Então canta. Podia cantar, não é? Mas não era a mesma coisa. Eu creio que as pessoas, mesmo quando vão preocupadas com uma febre ou com uma dor, não é? Na verdade a doença mais profunda acaba por ser esta, não é? O que estamos aqui a fazer, quem somos, para onde vamos. Claro que a pergunta raramente é colocada com esta clareza em cima da mesa, mas são variações desse desencontro que temos todos com o universo e com os outros. E é precisamente esta dimensão do encontro e de estar com os outros que eu celebro aqui nas correntes. Tenho a felicidade de já não ser estreante, já tive mais do que uma experiência nas correntes e gostava de contar-vos uma história. A primeira vez que eu vim às correntes descritas foi em 2020. Tinha acabado de publicar o meu segundo romance, As Aves Não Têm Céu, e estava ali fora, no foyer do Cineteatro. Quando me pediram a primeira vez, fui abordado e pediram-me se podiam tirar uma fotografia comigo. Eu achei aquilo tudo espantoso, nunca me tinha acontecido, e de facto, pronto, pousámos para a fotografia. Depois, com a conversa, eu senti que provavelmente não era bem comigo que aquelas pessoas queriam falar. E coloquei essa questão e a pessoa então abordou-me e disse assim: Sandro? Eu não sou de intrigas, mas já fui confundido 3 vezes, 2 delas com Sandro William Junqueira, a terceira com o Giovanni Martins, que ainda é mais parecido comigo do que o Sandro. Não sei se estão a ver quem é. Brasileiro, vão procurar, é ótimo. É a minha cara, aliás. Enfim, temos uma tarefa para cumprir e há aqui três questões que acompanham aquela imagem projetada ali atrás de nós. E refletindo sobre estas 3 questões, a minha resposta mais imediata e talvez a mais convicta seria: o silêncio. É de onde vimos, é quem somos e para onde vamos. Mas se fizesse só isto, provavelmente nunca mais me convidavam. Então, gostava só de partilhar uma coisa, e testemunhamos isso agora. Nós procuramos o silêncio para conversar com Deus, para escutar o universo, para pensar, mas aparentemente nós não o suportamos. O corpo humano
tem uma limitação muito grande quando exposto ao silêncio. Há algumas experiências que o nosso corpo exposto a um ambiente controlado de 0 decibéis, sem ruído, tem um limite máximo de capacidade. Portanto, ao fim de 30, 40 minutos, nós começamos a alucinar, a produzir sensações para dar cabo daquele silêncio. Portanto, nós temos esta relação com o silêncio, de atração, de veneração, de medo, mas aparentemente parece que não o suportamos. Reparem, eu fiz um silêncio e eu pensei que ia fazê-lo ainda mais longo. Ouvimos logo comentários, risos. Temos aparentemente ainda muito para aprender neste aspecto, em estarmos em silêncio, parar, desacelerar, enfim. Mas, como já deu para perceber e vão continuar a perceber, eu não percebo muito disto. Vou pedindo ajuda aos mestres. E é uma honra muito grande, uma alegria ver aqui na plateia alguns deles, pessoas que admiro muito. E o Elias Canetti, que não pôde vir, não está cá, disse a certa altura, ele tinha um certo jeito, e ele disse a certa altura que o escritor tem, entre outras coisas, a função de ser um guardião das metamorfoses. E, portanto, foi na qualidade de escritor e não de psicólogo que me convidaram. E, portanto, vou ter de aborrecer-vos aqui com 2 ou 3 coisas e vou ler um texto que preparei. Este texto, como todos os livros que tenho publicado, são para consumo interno, se é que me faço entender. Se estás a ler esta carta, significa que o mundo ainda não acabou. No momento em que a escrevo, não há ninguém capaz de garantir se serão ou como serão as próximas décadas. Não sabemos se devemos ensinar as crianças a semear batatas, a proteger a fruta da geada, a programar computadores, depenar galinhas ou cozinhar insetos. O mundo onde eu cresci era uma realidade crocodilo. Apesar da poderosa capacidade de disfarce, podia ser observada. Conservávamos uma distância de segurança e partilhávamos o lago, mesmo sabendo que um dia, inesperadamente, ela iria esmagar-nos com a sua mandíbula inclemente. Então, aprendemos a atravessar o rio em manada, usando a força do grupo para dispersar a atenção dos crocodilos. Quando oferecemos muitos flancos para morder, a voracidade do predador deslumbra-se e hesita entre tantas oportunidades de prazer que acaba por perder o instante de atacar. A realidade crocodilo exercia o seu poder sobre nós, usando sobretudo a sugestão, mantendo viva a ameaça do medo. O domínio da realidade crocodilo é exercido como uma falsa benevolência, como se a nossa existência livre resultasse da sua autorização. Vives porque eu permito. Não escaparás, contudo, à minha violência insaciável. Hoje, vivemos num mundo transformado numa realidade mosca, extremamente difícil de acompanhar com atenção devido à natureza errática do seu voo. É uma realidade oportunista, colonizadora, com uma atração sinistra pela putrefação, com olhos ultracapazes, seduzidos pelo mais subtil movimento e excitados por cores que cada vez mais se confundem. Nos dias que correm, qualquer jornal velho enrolado esmagará a realidade contra um vidro. O mundo é um lugar de virtualidade e alienação. Estar num tempo
e num espaço de cada vez é uma espécie de superpoder. Uma reserva dos loucos. Uma pretensão encarada por alguns como lamentável desperdício. As crianças cantam em uníssono e com alegria. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. E as pessoas mudaram-se para lugares que não existem. Passam tempo na internet, no telemóvel, no YouTube, no TikTok. Quando eu nasci, de acordo com Alexandre O'Neill, a palavra amigo significava contrário de inimigo. Amigo era um sorriso de boca em boca, uma casa, mesmo modesta, que se oferece. A derrota da solidão, um espaço útil, um tempo fértil. Vemos agora amigos transformados em seguidores. E quando todos seguem todos, acabam a caminhar em círculos à volta de uma cadeira. Eu não sei quando nos desinteressamos de compreender as marés, as pragas, os feitiços. Desconheço também como nos distanciamos do rio, entre nós e a terra. Dizia Cesarini, há hélices que andam e podem dar-nos morte. E dentro das muralhas que habitamos, só nos interessa a ascensão. A ascensão infinita, a escalada, as torres de lixo acumulado. Olha bem como pisas a nuca dos outros para chegar mais alto, como se alto representasse bom, como se mais fruta significasse menos fome. O mundo é um enorme mercado. Tu e eu, cortados às postas, pesados, aviados, pendurados no gancho, ou dentro de frasquinhos transparentes, adornados com um rótulo sexy, em promoção. Vivos, apesar do prazo de validade. O jogo é enganar, comprar e vender, conquistar como imperadores, vencer como gladiadores. O espetáculo não para. Compra, 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 compra tudo. Tudo se vende e tudo aparentemente se compra. Se não queres acabar num armazém escuro, a rançar, entrega aos ratos, luta pelo teu lugar na montra. Cuida do corpo, sobretudo da parte de fora. Os corpos são as nossas carroçarias, instrumentos de prazer e combate. Forças de produção. E depois dos corpos, os sonhos entraram também no mercado. Também os pensamentos. As mentes, as palavras, as crenças, a inocência. Quando já não havia mais nada para vender e não nos restava qualquer necessidade para comprar, durante um período comprámos futuro. Já o passado, esse foi sempre um bom negócio. O mundo foi invadido por máquinas, filhas das que inventámos para nos facilitar a vida, mas que nunca nos libertaram verdadeiramente. As máquinas evoluíram de tal modo que deixaram de necessitar de nós para as programar, conduzir, monitorizar. As máquinas trouxeram o fim do erro e com ele entramos no mundo da desumanização. Todas as máquinas são de guerra. As máquinas gostam de nós como nós de galinhas e percas do Nilo. Conhecemos-las pela respiração, certo? E elas conhecem-nos a nós pelo toque, pelo sono, pelo desejo, pelos passos, pela voz calada e sórdida dos desejos. Cada um nasce para pagar uma dívida, produzir, acumular, competir.
oferecendo a sua mente descampada e árida ao cultivo de guerras entre grandes corporações, entregues ao saque e à destruição, sacrificando as suas mãos doutrinadas, avaras e desumanas. Vivemos cada vez mais anos, mas a quantidade de horas diárias dedicadas ao trabalho é igualmente maior. E como diz José Mário Branco, para castrar a juventude, mascaram de virtude o querer vencer sozinho. São tempos muito duros. A escuridão é disfarçada de luz falsa. A dor, disfarçada com próteses mentais. O amor, o ódio, a luta foram substituídos por brinquedos. Vivemos como cães presos a um bidão, ao frio e à chuva, mas felizes por terem dono. Comendo restos numa tigela rachada, bebendo água num tachinho molgado e negro. Nenhuma erva nasce naquele círculo onde a nossa corrente nos protege do desconhecido. No lugar do tempo de onde vos falo, as pessoas não são definidas pela sua bondade, pela inteligência, pelo que são. Pelo contrário. Há um permanente processo de distinção que as organiza pelo que têm. O médico, o engenheiro, o professor, o empresário, o bombeiro. O tamanho do quadrado onde cada um vive, a variedade de frutas que pode comer e a quantidade de livros que pode ler. Tudo varia consoante o trabalho que tem. E deste lugar futuro, de onde vos falo, alerto-vos de que o tempo, agora, é o de decrescer, desacelerar, diminuir, abdicar, escolher. A narrativa do vencedor conduziu-nos sempre à figura do vencido. Descubram o poder do contágio, da sabotagem, da poesia, da contemplação e do ócio criativo. Aprendam a não fazer nada. Aqui, no futuro, perderam sentido as máquinas que nos mantêm, que nos mandam trabalhar. Eu já vos disse, todas elas são de guerra. Trazem um plano de invasão. Devemos desconfiar, mesmo das bem comportadas. Faz o seguinte, pisa uma máquina. Se ela não se tornar violenta contra ti, se não morder a própria língua, se não for capaz de, num gesto verdadeiro, negar toda a sua existência, então destrói-a imediatamente. Haverá sempre algo mais interessante para fazer antes de sucumbir ao tédio de participar numa guerra. Já possuímos conhecimento suficiente de que nos vale, então, tanto conhecimento se não o conservamos como água para beber e se infiltrar. Até hoje guardamos o conhecimento em cofres, como tijolos, usando-os sobretudo para construir muros. E os muros são para mandar abaixo. Falo-vos do futuro, onde há poetas à solta. E os generais do lucro enlouqueceram. Não peçam, não perguntem. Criem o mundo. Enquanto lutam pelo direito ao emprego, lembrem-se de lutar pelo direito ao desemprego. Não só o direito ao trabalho, mas sobretudo o direito ao fim do trabalho, o direito à superação do trabalho. Dancem. Dancem como uma garça no remanso. Não acabarão nunca as flores e os campos, nem os cantos. Não mais pisarão com os vossos pés desastrados a marcha dos outros. E desiludam-se. Aprender coreografias não equivale a conseguir dançar. Nos últimos anos, todo o território do nosso olhar foi invadido e ocupado. Qual Junot, qual vírus?
O nosso corpo, separado dos lagos e da trovoada, foi colocado em cima do estirador e sobre ele os exércitos lutam em guerras que não terminam, não podem acabar, que não interrompem, nem espantam. Guerra falsa, pois dispensa salvação. De onde ninguém sai derrotado e, portanto, de onde ninguém sai vencedor. Sobram destroços, restos, excessos, arrumados organizadamente nas nossas mentes simplificadas. Os exércitos não cabem mais nos campos de Ourique e São Jorge. Desocuparam as colinas do rio Alcabrichel e as trincheiras de Lalise. Desertaram Nambuangongo, Sarajevo, Bagdá, Cabul, Benghazi, Stalingrado. Hoje, saciam a fúria louca nas nossas inteligências baldias. É tempo, agora, de ver o mundo com a parte de trás dos olhos. Obrigado. Obrigado nós, Ricardo, e de facto tu estás mesmo fresco. Mesmo fresco. E obrigado por essa frescura que bem nos faz falta, a todos. E quem acha que não lhe faz falta, anda enganado, direi eu. Marta Bernardes licenciou-se em Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto em 2006. Aprofundou o seu estudo em artes visuais e multimédia em Paris e mestrou-se em Psicoanálise e Filosofia da Cultura em Madrid. Desde 2005 apresenta regular e publicamente tanto trabalho plástico e audiovisual como peças de pendor performativo poético, musical e teatral. Tem uma extensa biografia que eu tinha aqui e ela arriscou tudo e escreveu a seguinte frase: escreve e pinta a manta, para resumir. Portanto, fica da responsabilidade dela. Entre 2020 e 2024 foi responsável pelo Serviço de Educação e Mediação dos Museus e Bibliotecas do Porto. Atualmente é gestora dos projetos educativos da nova Direção das Convergências, responsável pelos equipamentos culturais do antigo Matador do Porto e do Casse Cultural. Foi escolhida pelo Plano Nacional das Artes para ser comissária da Bienal Arte e Educação 2025. Martinha, vou-te perguntar, na arte e na cultura, para onde vamos? Eu sei lá, senhor céu chinês. Não faço ideia e é a partir desse absoluto não saber que eu acho que nós temos espaço. É tempo de não saber, por favor. Estamos num mundo em que toda a gente sabe muita coisa e gente com demasiadas certezas normalmente fecha campo para ser explodido. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu sei que já me apanham no fim desta correria. Eu tinha desta vez, de uma forma muito séria, preparado um ensaio para vos ler, mas não vos vou fazer essa sacanice, até porque a maior parte deles, sem ter consciência, trabalhou para mim. Quase tudo do que eu vou falar já foi aflorado de uma forma ou outra e vai-me facilitar o trabalho. Eu fiquei muito contente quando vi que este ano, para além de ver a mesa, bem-vinda, Luísa, ao mundo das palavras escritas. Quem traz o trabalho da canção traz os séculos desde a Grécia da Escola de Literatura, portanto, bem-vinda. Obrigada, Bento. Eu também não desisto, pá. E não estou em Moçambique. Não desistas. Obrigada, queridos. Obrigada, professor. Obrigada, Onjaki. Eu sou pintora de primeira formação, portanto, eu quando vi que íamos ter pintura como um motor para a discussão literária, eu disse, bestial, estou em casa. Maldita hora em que eu disse isto.
O Pessoa dizia uma coisa muito bonita, que era toda a arte é uma espécie de literatura, porque toda ela quer dizer qualquer coisa. Há um livro muito bonito dos textos sobre arte, tecnologia e sociedade, é uma mistura daqueles livros antigos, dos anos 70, branquinhos, e depois ele diz, resta-nos, portanto, extrair de cada imagem o seu verso. E eu comecei a olhar para esta imagem, e para quem estuda pintura isto é uma imagem absolutamente canónica, ok? É mais canónico, ou tão canónico, como ler os Lusíadas. E eu confesso que em quase todas as imagens deste período, do tio Courbet, do tio Ingres, do tio Matisse, que eu os amo a todos, do tio Gauguin, todos estes tios que são ótimos, são tios. E são tios que foram em busca desta potência primeira, mas tiveram que ir muito longe, não perceberam que a potência primeira estava em casa. Isso se chamava irmã, mãe, tia. Tiveram que ir vê-las nuas e no seu estado ilusoriamente primevo, não é? E tudo isto a mim me mete um bocadinho de aflição. São circunstâncias do tempo, obviamente. Mas eu também sinto responsabilidade porque tive essa educação visual, da mesma forma que me descolonizei e aos poucos me vou colonizando com outras imagens, oferecer-vos também outras imagens, ok? Vamos, portanto, falar também de religiosidade e de perguntas que vêm dos sacramentos, mas vimos de outros sacramentos, ok? Vamos falar de santidade e de tempo de vida e de morte, mas vamos falar de outras santidades. E vamos até, nós que estamos sob o signo de Camões e de Camilo, até a um cânone mais ancestral daquilo que é um certo linguajar português. Por isso é que eu digo, eles trabalharam todos para mim, o Pessoa também dizia, com muita graça, quem é português, só português, nem português é, não é? Ele, que vem da África do Sul, escrevia em inglês, isto já para não falar do nosso amigo Agostinho da Silva, que dizia não é preciso, ou é preciso inventar uma forma de ir à Índia sem sair de Portugal. Portanto, nós vamos neste momento, não é só à Índia, vamos à Idade Média, com uma mulher de há cerca de 100 anos, nossa vizinha, aqui da cidade do Porto, mas nascida no Chile, uma tripeira do Chile, que vocês conhecem muito bem, chamada Aurélia de Sousa, ok? E a Aurélia de Sousa faz um crime e uma heresia que tanto me alegra. 20 anos só a separam do Gauguin, mas esta peça que vamos ver agora só tem mais 2 anos do que o Gauguin, ok? Portanto, na mesma altura que o Gauguin andava sofrendo de sofrimentos sofredores, em busca de um gineceu primeiro que o reconectasse com a força matricial, e eu uso matricial aqui de propósito, tínhamos uma jovem ciclista, pintora, que se enfrentou aos meios masculinos da pintura ocidental da sua cidade, que era apedrejada por andar de bicicleta, uma das primeiras... Tosé, já puseste a imagem? A Aurélia de Sousa, a própria, vestida de Santo António, em escala natural. A primeira obra travesti da história da arte portuguesa. Temos uma mulher, ela é assim mesmo um bocadinho escura, mas se quiserem baixar um bocadinho aqui a luz à frente de Tosé, se quiseres, só para ajudar. Eu vou fazer uma descrição simples da obra, mais emocional para vocês perceberem. Ok? Ok? Não sei se estamos a perceber o nível de arrojo que a minha querida Aurélia de Sousa, nascida em 1860 e pico, não tenho agora corretamente, pinta em 1900 para 1901 esta peça de tamanho natural, a peça é do tamanho dela, ok? Em que ela aparece vestida de Santo António. Vamos começar a curtir? Que para isso é que eu estudei pintura. Então eu vou-vos ler a descrição e só na descrição vocês entendem onde é que isto vai. Isto é mais do que uma imagem, é uma pintura. A Aurélia de Sousa, nos primeiríssimos alvores do século XX, aureolada. Ela própria, vestida de Santo António franciscano, comparecendo de corpo inteiro, interrompendo o tempo em traje austero de lã grosseira e castanha, cordel desnudado, mas sem todos os nós do compromisso de Assis.
o pé direito nu, na sandália mendicante, espreitando da veste rudimentar e confirmando essa inclinação de todo o corpo, que não sabemos se é de quem inicia uma aproximação, qual anjo da anunciação, ou de quem se suspendeu desse arrojo. Olhando de frente, rosto envelhecido, magro como toda a figura, e mãos tão expressivas que não sabemos se rezam, se guardam um segredo perto do coração, da boca, ou se estão prestes a revelá-lo, ou se detiveram mesmo antes da fala, mãos que em simultâneo protegem o que é terreno e apontam uma abertura para o que é celeste, abençoando e obrigando o olhar que sobra a deter-se na subida de novo no rosto, na boca, nos olhos, nesse semblante tenso de quem vai irromper a falar. Carnações e figuras emergidas de uma escuridão plenas de tom terra, um negrume de interior, um fundo austero de feitura aparentemente simples, imediata, como um gesto que poderia parecer inacabado, não atentássemos nós na finura de uma cruz de caravaca na cabecinha, que é uma cruz chilena, nem sequer é uma cruz portuguesa ou europeia, é uma cruz do sul, né? Ela era chilena. Já vamos brincar sobre esta ideia de ser estrangeiro como identidade portuguesa, que é uma coisa que eu também acho muita graça. Pequena edificação desfocada da civilização, alguns livros que se erguem geométricos, é essa cidade presente como espectro que precede e segura não apenas o conhecimento, mas o consentimento, a autorização. Esta pintura foi feita... Eu não consigo não dizer-vos que eu não posso levar de ânimo leve que a Aurélia de Sousa, sendo uma mulher profundamente inteligente, altamente talentosa, teve uma sorte imensa de ser filha de uma mãe que percebeu que podia pôr em prática o que a Virginia Woolf lhe tinha ensinado sem nunca ter falado com ela, que era criar uns quartos só para si e para as suas filhas. As duas que eram casadoiras, casou-as muito bem e pôs os maridos das filhas a patrocinar o crescimento das suas meninas, que eram dadas a outros assuntos. A esta mãe só podemos ter uma dádiva infinita. Permitiu que duas criaturas gerassem o que noutros tempos teria ficado calado, como ficou sempre, por séculos, misturado com a ideia de bom costume, de tradição, enfim, de lugar disciplinado. Eu não posso tomar com leviandade que a Aurélia de Sousa, sendo tripeira, apesar de, como ela dizia, eu sou chilena de Valparaíso, ou que a irmã, também pintora, respondia, e eu sou de Raio da Castelo de Paiva, não posso tomar de ânimo leve que ela, sendo tripeira, e os tripeiros são abençoados por duas figuras, Nossa Senhora da Vandoma e São João, que ela tenha escolhido fazer-se representar como Santo António. Quem é Santo António? Ora, vamos lá começar a ver quem é Santo António. Santo António é, e desculpem-me a rudeza da expressão, mas estamos em tempos que é preciso dizer estas coisas como coisa positiva. Eu digo, quem sou, não é? Qual era a pergunta? Quem somos? Onde vamos? Eu não sei quem somos, mas por aqui começo. Eu venho da primeira boca e do ventre da minha mãe, eu sou uma interrogação de potência chamada mulher, e para outra boca vou, a da terra. E, portanto, eu vou dizer, Santo António era um monhé, era um homem escuro, moçárabe, ok? Criado entre uma cristã e um árabe, que fez carreira por ser brilhante, mas também por ser provocador dentro da Santa Madre Igreja. Ok? Estamos a falar de um lisboeta, mestiço, ai, a Portugalidade, o cânone, um lisboeta, mestiço, que fala árabe, e que esse falar árabe é para ele uma vantagem, torna-o capaz de ler muitos dos livros que estão nos mosteiros, que muita gente não podia ler, porque o grego, o latim, essas coisas aprendiam-se, mas o árabe não era tão simples, ok? Eu estou a simplificar, senhores da academia, perdoai-me, eu não sou uma académica, graças a Deus, sou uma entusiasmada, que é estar com Deus. Esta criatura começa a ser expulsa, porque começa a dar-lhe comichão à avareza dos seus chefes do clérigo. Se nos dizem que estamos a viver na Idade Média,
E Santo António é uma figura do medievo. Ora, então vamos lá olhar para o medievo. Deste medievo eu gosto. Ser radical é ir às raízes. Se me dizem, estamos a viver outra vez na Idade Média, pois então vamos estudar a Idade Média. Que Idade Média é essa? Ok? Santo António vai expulso de Lisboa porque diz aos patrões, não entendo porque é que se pede aos pobres dinheiro. Já estás a fazer muito barulho, António, pira-te. Vais para Coimbra. Chegas a Coimbra, não percebo porque é que se chateia aos pobres com tanto dinheiro. Já estás a fazer muito barulho, António. Não falas árabe? Vai tentar converter o rei de Marrocos. Pimba para Marrocos. Ok? E depois há um naufrágio. Ou destino ou indestino. Destinação ou indestinação. Que o leva ali no Mediterrâneo, ao Mar Bonito. Ao Mar Bonito, que neste momento é uma tragédia. E que o leva para a Itália. E ele chega à Itália e sabe que há um grupo de punks contra o sistema, vegetarianos, tomados como heréticos, que andam descalços e vestem umas vestes muito rudimentares, que vivem de estender a mão e de mandar a instituição clerical apanhar arzinho. E que o líder deles, um ganda punk, chama-se Francisco e é de Assis. E António, que em toda a Santa Casa que passou nesta cidade, neste país, foi empurradinho porque era chato, esse mestiço metediço, olha que bonito, esse mestiço metediço, acaba a fazer a sua enorme carreira na Itália. Ok? E a sua enorme carreira é muito extraordinária. Porque o que é que faziam os franciscanos? E sobretudo Santo António. Ora, vamos lá ver porque é que o Santo António é conhecido. O Santo António é o santo casamenteiro. O Santo António a gente vira-lhe a cabeça para baixo quando perde alguma coisa em casa. Certo? O Santo António, mais, quando há chatices entre irmãos. O Santo António era franciscano, portanto, limpava os leprosos. O Santo António cozinhava. O Santo António está em todos os restaurantes como bênção do bom comer. Este Santo António parece a minha avó Arminda. A Aurélia sabia largo e sabia muito. E viu para dentro, e viu ao lado. E viveu num gineceu em que pôde perceber, e agora desculpa-me a heresia total, que o que é santo em Santo António é aquilo que há nele de historicamente mulher. E que o seu dom é precisamente, e atenção, não digo com isto que não há ambiguidade, não digo com isto que não há perigos, não digo com isto que não há sombras, era o que me faltava. Agora, eu sou como o Bento, eu não desisto. Há no cânone da minha Europa outros sítios para onde olhar para encontrar uma solução. Este santo, eu rezo-lhe aos pés. Ainda por cima é homem e mulher ao mesmo tempo. A este santo eu acredito nos milagres. A Aurélia ter podido fazer isto em 1901 é um milagre. Eu sou herdeira dela. Ok? Eu vim aqui só convencer-vos de que é possível. E às vezes não é só preciso olhar para o futuro, é colocar um retrovisor especial para o passado. O Jorge Steiner, agora vou-me armar intelectual, estou mesmo a acabar. O Jorge Steiner tem uma imagem linda para a nossa compreensão do tempo. E já vamos chegar aqui, vamos chegar aqui à nossa Luísa e à questão da voz. Porque qual era o dom do Santo António? A letra, a voz, não é? O que é que o mulherio é acusado? Do que é que o mulherio é acusado? De que é que o mundo está a sofrer? De falta de conversa, minha gente. Onde não é possível conversar, instala-se a morte. Porque o feminismo anticapitalista é, antes de mais, uma defesa da criança macho-soldado. Homens, não temais, juntem-se a nós.
É a vossa criança a primeira a ser mutilada. Ok? Mesmo assim, o Santo António tinha cá umas relações com o irmão Francisco, porque uma pessoa depois começa a ver estas coisas e fica nerd. Temos um minuto, não é? O Santo António, como vocês imaginem o êxito. Eu já aqui me sinto uma rainha do pop. Tenho 300 pessoas. Imaginem o Santo António, em 1100 e pico. Tinha locomoções de 30 mil pessoas que vinham a Pádua para o ouvir. Hã? É um estádio. Ó Luizinha, isto é um estádio. É um estádio. Vocês imaginam o impacto político que esta criatura podia ter? Numa altura em que a Itália se estava a começar a definir como reinos. Olha que apetitoso. E se a gente conseguisse comprar este gajo, isto era incrível. Ó António, a gente faz-te aqui um reino, não é? E tu começas a dizer que a Lombardia, porreira, era com este dirigente. Ok? Estão a perceber o que eu quero dizer? É que na carne da voz, porque a voz tem uma coisa indomável sempre quando falamos. A gente está a falar e esquece que a voz tem um lado indomável, animal, indisciplinado, como as mulheres, como o desejo. Ok? Só que depois ele é domado para a linguagem comercial. Para eu dizer gato e vocês entenderem gato. Ok? Mas na sua substância jaz, de forma indiscernível, o bem e o mal. Portanto, o São Francisco de Assis tem uma carta que troca com o Santo António deliciosa, em que o Santo António diz assim: ai, irmão, eu ando tão preocupado. Já viu a minha responsabilidade, agora que tenho tanta gente a ouvir-me? Ai, irmão, ai, e agora como é que eu faço para bem usar os dons que Deus me deu? E o Francisco responde-lhe assim: irmão, pregue sempre a palavra do Evangelho, mesmo que às vezes para isso tenha de falar. Só para fechar. O que aqui nós temos é uma proposta ética. E por isso eu queria que vocês passassem uns minutinhos a vê-la. As obras de arte podem ser propostas de ética. Quando uma mulher, em 1900, se veste de Santo António, apesar dela ter nascido no dia 13 de junho, isso era uma justificação histórica para isso acontecer. Pode ser uma coincidência que ajuda. Okay? Brinca com a assinatura dela e, pela primeira vez, em vez de Aurélia de Sousa, brinca e percebe que a Aurélia de Sousa começa AS, que é o contrário de Santo António. Olha que giro. É o Yin e o Yang, não é? O Yin e o Yang. Ela que é mulher que se veste de um homem. Já era bom. Agora, ela que é mulher que se veste de um homem santo. Ui! Ela que é mulher solteira e que desafia os homens, veste-se do santo padroeiro do país. Olé! Ok? E, no entanto, olhai que conservadora é a peça. Olhai que coisa bem feita. Olhai como passa despercebida. Olhai que disfarçada de mansa. A mansidão é das coisas mais importantes na doutrina franciscana. E olhai que violenta é a mansidão de Francisco. Que ainda hoje faz com que o Agostinho da Silva seja odiado por muitos intelectuais. Porque nos aponta o dedo, constantemente, para a nossa miséria material. E isto é difícil de ouvir. Qual é a ética que a nossa... e agora termino e depois a seguir podemos, sei lá, olha, ir de ver a Aurélia, pá. E a irmã dela. Ela tem uma irmã que não é melhor que ela, só que em vez de se levar a sério, ria-se. E ria-se da irmã. Vocês sabem aquele retrato vermelho da Aurélia, que ela está de vermelhinho colaço e que tem aquela cara assim? Sabem? Muito séria. Que foi um retrato, pela primeira vez, uma mulher a olhar de frente, tipo fotografia de passo importante. A irmã ao lado tem um igualzinho, que está com o cabelo assim, despenteado, ok? A camisola, em vez de ser vermelha, é amarela. É exatamente igual, mas está assim. O riso é esse outro lugar da voz, anterior à palavra, ou que lhe é irmão, e que está do lado do indisciplinado e do indomável. Uma imagem tão conservadora e afinal estamos a falar de indisciplina. Há nesta pintura uma ética.
Ela diz-nos exatamente o que já sabemos, mas precisamos tanto de ser lembrados com uma voz terna mas segura, encantatória mas alumiando, de sereia mas serena. O que consideramos divindade é em nós. Santo António é também Aurélia e o seu divino doméstico. A Aurélia é também António, porque construiu uma voz encantatória e mágica, que funda um pequeno e enorme reino. António falava e era imenso porque era eleito confessor, que muito escutou e só depois deu a ouvir. A Aurélia é enorme porque viu muito e viu outras coisas e viu dentro de si e depois deu a ver. E ambos revelam, na luz dessa candeia que ajuda a buscar a moedinha perdida em casa, o pedaço de mundo que estava ainda sequestrado pela ignorância. E a nada disto é alheia nunca à humildade, o entusiasmo, o serviço, a poética, a política, a beleza e a salvação. Possamos seguir então benditos na maravilha de encontros como este. Amém. Quer dizer, peço desculpa. Amém. Muito obrigada. E bom, resta-me agradecer a presença de Bento Balói, Posidónica Chapa, Luísa Sobral, Sandro William Junqueira, Ricardo Fonseca Mota, Marta Bernardes, Aurélia de Souza e irmã, Santo António, onde já aqui João Galamba, e eu não consigo pensar numa mesa mais plural do que esta. Obrigado a todas e a todos e continuem com as correntes de escrita.